Olá, Psis, sejam muito bem-vindos. Esse aulão aí sobre conceitualização cognitiva. Hoje, meu objetivo com vocês é realmente a gente estar ali aprendendo a fazer uma conceitualização de uma forma simples, leve, descontraída. E para isso, eu vou usar o caso do Ross, aí de Friends, né, que é um personagem da ficção, para ilustrar, para a gente conhecer, para a gente praticar essa habilidade aí, né, de conceitualização cognitiva. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, né, esse é o nosso objetivo da aula, e para isso eu estou disponibilizando essa aula gratuita para vocês, né, e eu também vou estar enviando um material para vocês essa aula, tanto esses slides, quanto um formulário que tem, ó, bem mais preenchido, com bem mais informações, assim, ó, conteúdo dado para vocês, ok? Então vamos lá. Nessa aula, né, a gente vai ver uma visão aí geral sobre a aplicação, né, da TCC, então uma visão geral sobre o tratamento, sobre a conceitualização, né, como é que a gente constrói, como é que a gente, qual que é a importância que ela tem no processo terapêutico, né, a gente vai aí fazer, digamos assim, um estudo de caso, né, com o Ross, e a gente vai pensar aí sobre intervenções e estratégias aplicáveis, né, como se ele fosse realmente o nosso paciente na clínica ali. Imagine só, entendeu, Ross? Então, pessoas, para a gente começar falando de conceitualização cognitiva, eu preciso primeiro diferenciar com vocês, né, para vocês entenderem a diferença de conceitualização, formulação e diagrama cognitivo, né? A conceitualização, ela vai focar especificamente nos padrões cognitivos e comportamentais da pessoa ali que a gente está entendendo, né? Então, como as crenças centrais, as crenças intermediárias, os pensamentos automáticos, emoções, comportamentos, né? Então, é como se a gente fizesse todo aquele esqueminha, né? Junto com o paciente, ou não precisa ser necessariamente junto, não é uma coisa obrigatória de você fazer junto, né? Mas como uma das premissas e um dos princípios aí da TCC é ser uma abordagem colaborativa, então é interessante que em algum momento a gente construa isso junto com o nosso paciente, ok? Ou pelo menos deixe isso claro para ele, explique o que que é essa conceitualização, demonstre para ele o que que é essa conceitualização, como é que é a conceitualização dele, para ele entender, para ele ser autônomo nesse processo, para ele reconhecer os próprios padrões, ok? A importância dela, ela é base, né, para a gente planejar, fazer um planejamento aí do tratamento, né, e a compreensão dessas conexões, desses padrões, né, e como é que se relaciona com a experiência de vida dele, né, enfim. Então, gente, ó, a gente está fazendo uma terapia cognitivo-comportamental. Uma formulação sem uma conceitualização não é uma formulação cognitivo-comportamental, né? Toda abordagem vai ter aí as suas formulações de caso, né? A forma como se entende o caso, né? As questões do indivíduo dentro de cada linha teórica. Dentro da TCC vai ter a conceitualização cognitiva, ok? O diagrama cognitivo já é uma ferramenta, não é uma habilidade, né? Vejam, é uma ferramenta, é esse esqueminha aqui, ó. Coloquei até esse aqui da Judith Beck, lá do livrinho dela, né? Tem vários outros, né? Você pode montar um outro que funcione para você também, né? Mas essa ferramenta, ela vai trazer uma representação visual desses padrões. É como se a gente fizesse um pouquinho da conceitualização de uma forma de visual, assim, né? Então, normalmente é isso aqui que a gente faz junto com o paciente. Normalmente, né? Não é uma regra, de novo, né? E a formulação, então, é um conceito mais abrangente. Vai incluir a conceitualização cognitiva, mas também leva aí é, leva muito mais elementos para a gente, muito mais informações do cliente para a gente entender o caso, né? Vai entrar aí antecedentes históricos, influências culturais, fatores biológicos, né? Eventos da vida que foram significativos, várias coisas, né? Então, a formulação é como se ela fosse maior, a conceitualização dentro, e o diagrama pode ir dentro, como também, mas é principalmente mais usado como ferramenta, né? Mas, lembrando que muitas vezes é usado como sinônimo, ok? Porque tem diferenças aí de teóricos, tem alguns teóricos que colocam a conceitualização como maior e a formulação dentro. Vocês vão ver que nesse livrinho aqui, ó, esse aqui é aquela segunda edição da Judite, foi antes dessa mais nova, que é um verdinho mais claro, sabe? Acho que é nesse tom, né?
Nessa daqui, ela vai trazer um exemplo que a formulação é dentro. Olha, ela coloca como relato cognitivo de caso. Tá? Tá fazendo um relato de caso. Percebam, não é conceitualização. Ó, mas tá aqui, ó, o histórico do caso. Inclusive, o modelo da conceitualização que nós vamos usar com o Ross é este modelo aqui, né, da segunda edição do livro. E aqui, ó, ela coloca, ó, formulação do caso. Não sei se dá para vocês verem, ó, formulação do caso. Percebam, formulação vai dentro, então, né, esse relato de caso, ó, deixa eu ver aqui a conceitualização dela. Ó, aí tem o plano de tratamento, ok? Tudo isso nós vamos fazer aqui, ok? Então, a gente vai ter muitas divergências aí entre os autores, então a gente, na prática, acaba se usando conceitualização e formulação mais como sinônimos, mas entendam essas diferenças, ok? Bom, vamos seguir então agora que vocês já entenderam o caso do Ross. Bom, para a gente falar um pouquinho da história do Ross, eu construí um material que daria norte aí para nossa formulação. Entendam que ele é um personagem fictício, um personagem de uma série, então obviamente ele, né, assim, a gente não vai conseguir ter todas as informações, né, ele não chegou para terapia, né, então eu tive que trazer um aspecto um pouco mais lúdico aí para trazer ele como se ele fosse estivesse indo buscar terapia, ok? Então a gente vai brincar um pouco com isso. Eu vou ter que trocar minha tela com vocês, né? Porque aqui vai ficar um textinho mais corrido. Então, vamos lá. Olhem só. Aqui, gente, bom, aqui é aquele relato de caso que normalmente a gente vê, né, quando a gente vai estudar sobre alguma formulação ou tirar dúvidas sobre um caso, né, a pessoa descreve um pouco da história da pessoa e aí depois a gente vai construindo e fazendo a formulação, né? Então vamos lá. Ó, Ross Geller é um personagem central da aclamada série de televisão Friends, né? Ele é um paleontólogo apaixonado e dedicado. Sua vida é marcada por uma série de eventos pessoais e relacionamentos complexos que moldam sua jornada emocional e comportamental ao longo da série. Desde a infância, Ross experimenta uma dinâmica familiar peculiar, onde se sente como o filho favorito de sua mãe. E, bom, acho que não é só ele que se sente, né? A Mônica também relata bastante, várias queixas, e a gente pode ver que existe mesmo um favoritismo, né? É uma situação que impõe sobre ele, uma pressão constante para se manter nesse status, né? Essa dinâmica familiar pode ter sido um terreno fértil aí para ele desenvolver crenças centrais relacionadas à alta exigência e ao perfeccionismo. Durante a adolescência, Rose enfrenta os desafios típicos dessa fase, incluindo questões de autoestima e identidade. Esses anos formativos são complicados por dinâmicas sociais desafiadoras, incluindo bullying, né, por seus interesses acadêmicos e rejeições amorosas, que contribuem para a sensação de insegurança e para a formação de crenças de desvalor pessoal. Na vida adulta, Ross passa por uma série de relacionamentos significativos, incluindo três divórcios marcantes com Carol, Emily e Rachel, né? Esses eventos reforçam suas crenças de desamor e medo de rejeição, levando ele a um ciclo de alta exigência na tentativa de evitar futuras perdas e decepções. Apesar desses desafios, Ross alcança um nível significativo de sucesso em sua carreira como doutor em paleontologia, embora a pressão para se destacar manter seus status exacerbe seu perfeccionismo e ansiedade, especialmente em um ambiente acadêmico competitivo. Ross demonstra uma série de comportamentos que podem ser vistos como estratégias de enfrentamento para lidar com suas crenças centrais e pensamentos automáticos. Seu perfeccionismo e necessidade de controle pode ser uma tentativa de gerenciar a ansiedade subjacente e a insegurança. Além disso, ele pode usar o humor, né, e a intelectualização como formas de defesa contra o medo da rejeição e do fracasso. A interação de Ross com seu grupo de amigos e sua família oferece um belo exemplo de seus padrões comportamentais e emocionais. Seu papel como irmão mais velho, amigo leal e pai dedicado destaca suas capacidades de cuidado e compromisso, mas também revela uma tendência para o controle e a dificuldade de lidar com a incerteza e a flexibilidade, perdão. Ao longo da série, Ross luta com sentimentos persistentes de tristeza, desesperança e ansiedade, especialmente em relação aos seus relacionamentos e papel como pai. Ele relata sentir-se frequentemente deprimido, particularmente após interações negativas com sua ex-esposa,
que o critica por suas falhas, principalmente a Rachel, né? Como pai e parceiro. Essa jornada emocional de Ross, ela é marcada por altos e baixos, reflete a complexidade de sua personalidade e as lutas internas, né, que enfrenta aí em busca da felicidade e satisfação pessoal. Bom, agora eu vou traçar com vocês como é que vai ser essa conceitualização dele. Bom, coloquei aqui para ilustrar, né, a nossa família Geller, né, com a Mônica, o Ross e os pais deles, né, e um resuminho. Eu trouxe também um vídeo para a gente ver um pouco mais momentos onde ele traz um pouco desse sofrimento e onde a gente pode ver um pouco mais sobre essa construção das crenças e algumas possíveis crenças. Vou trocar minha tela aqui com vocês para vocês verem. Bom, vou soltar aqui com vocês e vou ficar aqui invisível. Maybe because of my father. I mean, when I was growing up, he was kind of a tough guy. As a kid, I wasn't the athlete I am now. Play squash. Anyway, I was getting the feeling he thought I was too sensitive. That must have been hard. It was hard. I remember I was in my bedroom playing with my dinosaurs, playing and learning. My father walks in and says, "What are you doing with those things? What's wrong with you? Why aren't you outside playing like a real boy?" But you are a real boy. I know I am. And when it's summer and it's hot, why can't you wear a tank top? Então, gente, deixa eu voltar minha tela aqui para vocês. Então, gente, como vocês podem ver, né, o Rosa, ele tem alguns sentimentos ali de inadequação, né, de se sentir inadequado, né, ele passando por esse histórico de machismo, né, esses papéis sociais, né, de você não é um menino de verdade, né, porque ele era mais sensível, né, e mais uma vez essa questão dos dinossauros, né, então a gente pode ver aí um pouco desse sistema de criança sendo construído ali na infância, né, marcada aí por um sentimento de inadequação, né, de rejeição, né, de precisar ser diferente do que ele gostaria, talvez, né, para ser aí aceito, para ser aí reconhecido, né, pelos pais, merecedor desse, às vezes até desse amor, né, dessa admiração por eles. Então, aqui a gente vai começando a escrever o nosso diagrama de conceitualização, né? Então, a gente pode colocar aí dados relevantes da história de vida, o fato dele ser divorciado 3 vezes, né? Ele comenta em vários momentos da série o quanto isso era importante, o quanto isso era frustrante, né? O quanto ele sentia muitas vezes, que fracassou por conta disso, né? Ele tenta esconder muitas vezes, né? Esses divórcios aí dos pais, né? Da família. Tem uma outra cena que eu trouxe de recorte que eu vou mostrar para vocês um pouco mais. Mas então a gente vai colocando esses dados importantes, né? Então, dificuldade nos relacionamentos, né? Então, ele tem histórico de insegurança em ambientes sociais, né? A gente poderia colocar muitos outros, né? Mas vamos fazer esses recortes, né? E aí, algumas hipóteses de crença central. Eu sou inadequado e indesejável, eu devo sempre ser bem-sucedido e competente, eu preciso de controle e respeito para me sentir seguro e valorizado. Bom, vou mostrar o outro recorte, né, da outra cena, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essas posições e condições, e regras, crenças condicionais, assim como as estratégias compensatórias, e essa parte aqui da situação 1, que é o vídeo, ok? Deixa eu abrir aqui com vocês. Hi. What's wrong, buddy? Someone at work ate my sandwich. Well, what did the police say? My Thanksgiving leftover sandwich. I can't believe someone just ate it. Ross, it's just a sandwich.
Just a sandwich? Look, I am 30 years old, okay? I'm gonna be divorced twice and I just got evicted. That sandwich was the only good thing going on in my life. So Parei aqui, que é para a gente já pegar de novo esse recorte. Vejam quanto esse é um dado importante para ele, ok? Vou voltar para vocês. one ate the only good thing going on in my life. Hey, look, I have enough stuff for one more sandwich. I mean, I was gonna eat myself, but Incredible. Thank you so much. I still can't believe someone ate it. I left a note and everything. Knock, knock. Who's there? Ross Geller's lunch. Ross Geller's lunch? Who? Ross Geller's lunch? Please don't take me, okay? I'm surprised you didn't go home wearing your lunch. okay, look, you wanna hold on to your food? You gotta scare people off. I learned that living up the street. Really? Ok, ok. Bom, essa é a parte mais importante. Então, vamos voltar ali para o nosso diagrama, né? Então, vejam. Aqui a gente tem uma situação, né? Alguém no trabalho lá come o sanduíche dele, né? Então, ele tem um pensamento automático, que poderia ser: eles não me respeitam e fazem o que querem com as minhas coisas, né? Vocês viram que a emoção dele ali é, nossa, tá claramente ali que é de raiva e frustração, né? Ele fala assim: ah, eu não acredito que alguém, né, comeu o meu sanduíche, eu deixei um recado, né? E o comportamento dele é ser agressivo, é recusar soluções, né? O Chandler dá uma solução, a Mônica dá uma solução, ele recusa essas soluções. E eu não prossegui com o episódio, porque senão fica muito longo, né? Mas a Phoebe dá uma dica para ele, que é ele deixar um bilhete bem agressivo, assim. E chega lá no trabalho, alguém fala alguma coisa, ele é chamado a atenção, né, pelo chefe e tudo, e ele descobre que o chefe que comeu o o sanduíche dele, e aí ele grita, causa uma cena, assim, ganha proporções bem intensas, né? Claro que é uma série cômica, né? Então, enfim. Então vejam, essa situação foi altamente gatilho para ele para trazer isso aqui, ó. Este pensamento, ó. Eles não me respeitam e fazem o que querem com as minhas coisas, né? Eu sou desrespeitado e insignificante. Então a gente volta aqui pro nosso quadro, né? Então, poxa, crenças condicionais, as regras dele, né? Ó, se eu não fizer as pessoas felizes, elas vão me deixar, né? Olha só, o bilhetinho que ele deixou no sanduíche pode trazer um pouco dessa ideia pra gente, né? Ele querendo ser assertivo, mas tentando ser o tempo todo agradável demais, o que acaba não sendo enfático, acaba não sendo ali reconhecido como um pedido de não coma meu sanduíche, né? Eu devo sempre ser competente e perfeito. Se algo meu é desrespeitado, isso significa que eu não sou valorizado. Essa é a crença essa é a regra que é ali infringida, né? Se eu não defender o que é meu, as pessoas vão me tratar como um capacho, né? Novamente, essa regra também, uma possível regra sendo infringida nesse lugar, né? Ele precisava fazer algo, alguém comeu o sanduíche dele, né? Bom, estratégias compensatórias aí que a gente pode notar: excesso de trabalho, né, para evitar confronto com os problemas pessoais. Não é nesse momento que a gente vê, ao longo da série, né? Muitas vezes ele é o único ali que você vê que parece exercer a profissão de uma forma assim, constantemente, muitas vezes buscando realmente aí evitar os problemas pessoais, né? Ele evita também novos relacionamentos para não enfrentar a rejeição, tenta controlar o ambiente para evitar surpresas desagradáveis e reage exageradamente a pequenos contratempos, como forma de afirmar seu espaço e valor, né? Então, tem vários outros episódios que a gente pode notar um pouco dessas estratégias compensatórias. Também tem a questão do perfeccionismo, né? Várias estratégias aí que a gente vai notando ao longo das séries, dos episódios das séries, ok? Bom, agora, minha gente, vamos lá. Vou voltar aqui, vou compartilhar com vocês uma outra tela, que é de fato a formulação do caso Ross, ok? Né?
Então, deixa eu voltar aqui. Ó, vejam, né? Então, aqui a gente leu o histórico do caso, né? O relato de caso. E agora que a gente começa a trazer um pouquinho, ó, do relato de caso, cognitivo de caso, como se fosse ali o da Judith Beck, né? O mesmo que ela montou ali, a gente foi construindo aqui com vocês. Então, veja, Ross, coloquei ali 32 anos, né? Porque naquele episódio ele fala 30, então, né? Volta de 32, divorciado, paleontólogo, queixa principal. Eu coloquei como o Ross relata sentir-se frequentemente deprimido, particularmente após interações negativas com sua esposa, que o critica por suas falhas como pai e parceiro. Sintomas na história da doença atual. Sintomas emocionais. Ross apresenta sentimentos persistentes de tristeza, desesperança e ansiedade, especialmente em relação aos seus relacionamentos e papel como pai. Sintomas cognitivos, dificuldade de concentração, pensamento obsessivo sobre os relacionamentos passados e preocupação excessiva com o julgamento dos outros. Sintomas comportamentais, isolamento social, evitação de situações que poderiam levar a críticas e negligência de autocuidado. História psiquiátrica, o Ross não relatou tratamentos psiquiátricos anteriores. História pessoal e social, né? Ele estava passando por um divórcio recente, dificuldade de manter relacionamentos estáveis e uma rede de apoio social limitada, né? É importante lembrar que, apesar de Friends ser uma série ali super contagiante em relação a esses amigos, né? Que são super presentes, que são super unidos, né? Ela acaba sendo limitada porque só tem aquelas pessoas, né? Ele não tem muito apoio dos pais e de mais ninguém. Bom, sem condições médicas crônicas conhecidas, né? Verificação do estado mental, né? Como é que ele chegou na terapia para mim? Imagine. Ross, ele parece abatido, ele tem um contato visual reduzido, uma fala monótona e expressão facial de tristeza, né? Então, caracterizando ali sintomas, né? Aí de um transtorno depressivo maior, né? Que a gente poderia colocar aí com o episódio atual moderado, sem características psicóticas, né? Se fosse para a gente trazer um diagnóstico, né? Formulação. Precipitantes. Bom, o que que precipitou isso? Né, o divórcio, né? Mais um divórcio que aconteceu recente e críticas contínuas da esposa. Visão transversal das cognições e dos comportamentos atuais. Ross tem uma visão negativa de si, né? Mesmo de si mesmo e do seu valor como pessoa, o que é exacerbado pelos fracassos percebidos em seus relacionamentos. Visão longitudinal das cognições e dos comportamentos. Ross desenvolveu padrões de pensamentos que o levam a se sentir inadequado e temeroso de rejeição, o que tem raízes em suas experiências na infância ali. Pontos fortes e qualidades. Inteligência e bom humor, né? Dedicação à carreira e capacidade de ser resiliente em situações profissionais, né? E tudo isso são pontos fortes aí que ajudam ele, né? E pós-trabalho, né? O Ross possui crenças centrais de inadequação e medo de rejeição que são ativadas por eventos de vida estressantes, levando a pensamentos automáticos negativos e comportamentos de evitação. E a gente começa a trazer o plano de tratamento do Ross. Então, vejam, aqui é uma formulação bem simples, bem simplificada, né? No caso dos nossos pacientes reais, isso aqui é muito maior, né? Porque a gente tem pouca informação aqui mesmo, né? Para trazer aí o caso do Ross. Lembrando, então, pessoal, que visão transversal, né? Ele remete a um recorte, ao momento atual, né? O aqui e o agora. É o que está acontecendo na atualidade, né? E a visão longitudinal já é uma visão mais contextual, já é uma visão do que aconteceu ali no passado, como é que foi a história de vida dele, que, né, que contribui para os problemas atuais, ok? Bom, passando então para plano de tratamento, né? Então, nossa lista de problemas seriam depressão, ansiedade, né, uma baixa autoestima, as dificuldades nos relacionamentos, né? Então, a gente pode colocar isso aí, né? Como a gente já pode pensar em habilidades sociais, né? Objetivos de trabalho. Melhorar o humor e a ansiedade, aumentar a autoestima, desenvolver habilidades de relacionamento e comunicação, né? E contribuir para uma rede de apoio social mais robusta. Ficou em branco aqui, depois eu conserto, tá, gente?
Plano de tratamento. Bom, nós vamos focar o nosso plano de tratamento na identificação e reestruturação de crenças, né, de pensamentos funcionais, treinamento de habilidades sociais e encorajamento para o envolvimento em atitudes gratificantes. Isso pode ser uma coisa assim diferente. Bom, como terapeuta dele, eu trabalharia aí para a gente desafiar essas crenças centrais, intermediárias, né, que vão sustentar esse perfeccionismo e a autoexigência, né? A gente poderia desenvolver com o Ross aí a maior consistência, né, nos padrões de pensamento e comportamento dele, aprender estratégias de enfrentamento mais adaptativas, né, a cultivar uma autoimagem aí mais compassiva e realista. A gente viu que talvez ele não teve muito esse esse olhar compassivo aí dos pais, né? Apesar dele ser um filho favorito, digamos assim, os pais eram extremamente exigentes, extremamente rígidos, né? Bem críticos em vários momentos da série. Toda vez que os pais apareciam, eles criticavam, principalmente a Mônica, mas o Ross não passava imune a isso, né? Bom, através da terapia, o Ross vai poder aprender a reconhecer o impacto, né, de suas experiências passadas, né, do seu funcionamento atual. Perdão, gente. Aí. Seu funcionamento atual, né, a reestruturar seus pensamentos funcionais, a praticar novas habilidades, né, que promova aí uma vida mais equilibrada, mais satisfatória, né, ajudar ele a buscar essas coisas é, que são mais valorosas para ele, né. E aí o objetivo final seria ajudar ele a alcançar aí uma maior satisfação pessoal, relacional, né, reduzindo essa ansiedade, aumentando a resiliência, né, diante dos desafios da vida. Em muitos momentos vocês podem notar na série que ele traz esse padrão catastrófico, né, como até no próprio naquela própria cena, né, ele coloca assim que o sanduíche era a única coisa que ele tinha de bom na vida, né? Esse padrão tudo ou nada, bem catastrófico, né? Então a gente pode aí trabalhar em cima disso, né? Bom, intervenções que a gente poderia estar fazendo com ele. Bom, a própria reestruturação cognitiva, né? Ajudando a identificar e a desafiar esses. Deixa eu me diminuir aqui. Identificar e modificar aí os pensamentos automáticos, as crenças funcionais, né? A gente podia fazer com ele um treinamento de habilidades, né? Como resolução de problemas, né? Técnicas de relaxamento, né? Para gerenciar essa ansiedade. A gente poderia também trabalhar com eles. Ai, perdão, eu acho que eu até coloquei aqui 2 vezes treinamento de habilidades. Porque, na verdade, eu queria colocar treinamento de habilidades sociais, né? Fazer ali com ele comportamentos mais assertivos, ensinar ele modelos de comportamento mais assertivos, a saber expressar necessidades, direitos, né? A gente poderia fazer com ele técnicas de exposição, né? A gente pode encorajar o Oz a enfrentar gradualmente situações temidas, né? Para superar aí a evitação, né? E a construir confiança, né? Muitas vezes ele evita, principalmente conversas difíceis, né? E isso causa muitos problemas, né? Tarefas comportamentais para ele, né, no sentido de praticar novos comportamentos, né, de situações reais, como expressar vulnerabilidade ou aceitar imperfeições, né, é, mindfulness e aceitação, né, ajudar o Ross a desenvolver aí maior consciência do presente, né, aceitar os pensamentos, os sentimentos sem julgamento, né. Então, os objetivos terapêuticos a gente já comentou aqui. Bom, o curso de tratamento aqui, né, é quando a gente coloca aí como está sendo a terapia, né? Como ele aí não está fazendo terapia comigo, né? Mas eu coloquei para vocês terem um modelo aí, vocês terem esse acesso, né? Mas a gente poderia colocar ali, a gente está tendo uma construção sólida, né, da relação terapêutica, né, da aliança terapêutica, né? O Ross vem relatando se sentir apoiado, compreendido, né? A gente faz sessões semanais, né, com exercícios tais, tais e tais, né? A gente tem alguns obstáculos, né? O Ross, inicialmente, é, ele é
demonstra bastante resistência para se engajar em atividades, né, para desafiar suas crenças negativas sobre si, né? Ele pode, por exemplo, intelectualizar muitas coisas, muitas técnicas, muitas dinâmicas, do tipo, ah, isso não vai dar certo, porque isso assim, 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 né? Então ele pode apresentar uma maior resistência. E bom, como resultado, né? Aquele resultado esperado, né? É uma melhora gradual de humor, né? Um aumento da autoestima, desenvolver, né? Um desenvolvimento pequeno, mas significativo do ciclo social. A gente entende isso, que o curso de tratamento vocês vão sempre colocando ao longo do tratamento, né? Ó, ela, sessão X, sessão Y, como é que tá sendo, né? Bom, lembrando que, né, a formulação é um processo dinâmico, né? Ele é contínuo, ele evolui, né, com o tempo, à medida que as novas informações são reveladas, né? À medida que o cliente vai progredindo na terapia, né? A gente não vai ter todas as informações logo de cara, né? Então a gente vai construindo ela pouco a pouco. Ok, gente? Bom, aqui eu coloquei essa outra forma de diagrama cognitivo para vocês, né? Uma forma mais escrita e a conceitualização, o diagrama em si, ok? Bom, gente, então essa seria a conceitualização aí do caso do Ross. Eu espero de verdade ter conseguido é, tirar algumas dúvidas, colocar em prática algumas habilidades. A gente, às vezes é difícil fazer uma conceitualização no qual a gente não consegue eu não consigo para vocês demonstrar aqui, né, todos os meandros aí do Ross, né, mas a ideia é que vocês já tenham visto a série, já acompanham, já conhecem o Ross, né, o personagem, então vocês conseguem ver um pouco mais dessas crenças, desses comportamentos, né, desse funcionamento dele e irem associando, né, infelizmente eu não consigo mostrar todos os episódios, né, direitos autorais, até porque seria impossível, são 10 temporadas, né, mas espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, me mandem aqui, tem o meu contato, né? É, vocês já têm o meu contato, vocês já têm o meu Instagram, né? Que é o Paula Maia Psi. E aí fiquem à vontade para me escreverem lá. Se vocês tiverem também outras ideias de como é que poderia ser essa formulação, né? Como é um personagem fictício, a gente pode aí também lembrar de outros momentos que podem ser, né? Que podem trazer um pouco ideias diferentes, né, de que seriam crenças, que seriam as estratégias aí dele, né? E quero contar para vocês que eu tô com um grupo aberto de supervisão, né? O ideal é que a gente comece no mês que vem, né? A gente não tem uns datas fechadas ainda, né? E o nosso grupo de supervisão, ele vai ser focado em desenvolvimento de habilidades e competências clínicas, ok? Para quem atende aí adultos dentro da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Os encontros serão quinzenais, né, durante 4 meses, totalizando 10 encontros, mais algumas aulas bônus, que, ó, sucesso. Você pode entrar como participante ou ouvinte, os valores são diferenciados para cada uma dessas modalidades, sendo 6 participantes e 4 ouvintes, ok? É online, e a gente tem um grupo fechado, um WhatsApp só nosso, para a gente trocar dúvidas, trocar informações e materiais, né? Nesse grupo, nós vamos desenvolver um plano de ação, né? Um plano de tratamento para um caso de cada supervisionando, né? A gente vai ter o envio de leituras e formulários de apoio, né? Na cada supervisão a gente vai ter essas leituras indicadas, né? Para a gente trabalhar, a gente vai desenvolver metas em conjunto, né? Então, todo mundo no grupo ali, a gente vai sentar e vai falar assim, bom, o que que cada um quer melhorar aqui? E aí a gente vai desenvolver 3 objetivos. Assim como a gente faz dentro da terapia cognitiva, né? Com os nossos pacientes, a gente também vai desenvolver metas, objetivos, e vai fazer isso. E para isso, né? Então a gente vai também ter leituras, ter formulários, né? Vocês terão direito a acesso a uma pasta secreta aí com materiais, né? Que eu sempre compartilho com meus supervisionandos. Nossa, é muita coisa, gente, é muita coisa, né? Você também vai fazer parte de uma indicação de pacientes, né? Uma lista de indicação para pacientes, né? Que porventura eu não posso absorver. Bom, a nossa metodologia vai ser discussão dos casos, discussão de situações clínicas, né? Discussão dos textos, treinamento de habilidades específicas, ensaio comportamental e
apresentação de dicas clínicas. Tudo isso, gente, né, é o que a gente corta essa parte, por favor. Então, nossa metodologia vai ser a discussão de casos, né? Todo encontro vai ser um caso que será discutido, discussão de situações clínicas, né? Coisas que a gente vai vivendo no nosso dia a dia ali como terapeuta, a discussão dos textos, né? O treinamento em habilidades específicas, né? O ensaio comportamental, então roleplay, né? Aplicar técnicas entre nós e a apresentação aí de dicas clínicas. A supervisora sou eu, né? Eu já me apresentei, não vou me apresentar novamente. E as aulas bônus serão aí com a psicóloga Stephanie Ribeiro, falando sobre divulgação ética. Ela é fantástica, gente. Então aí, para quem está com dúvida aí, como fazer essa divulgação, né? Seja no offline, seja no online, a Stephanie, ó, dá show. E também teremos uma aula sobre contabilidade aí para psicólogos, né, com a Fernanda Cristina, que é a minha contadora. Ela é excelente, ela é focada nesse público aí dos psicólogos, então ela sabe todas as partes burocráticas que envolvem o nosso trabalho, né, coisas que a gente não aprende na faculdade, né, o que que é carnê-leão, quando fazer imposto de renda, como fazer, quem tem que fazer, quando virar PJ, todas essas questões ela vai falar pra gente, ok? Bom, o custo desse investimento, né, é de R$ 1.999, mas para quem está inscrito aí, para quem realizar o pagamento até o dia 24/3, a gente fica em 12 vezes de R$ 133, ou seja, R$ 1.600 à vista aí, né? Muito desconto para vocês que estão aí participando desse aulão. Ok, eu espero que a gente possa estar juntos nessa jornada, nesse caminho, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo grande e até breve.